Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora. Então, Entonces podemos yo creo que começar? podemos dar inicio a la primera sesión. Então, Dam- primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Sociedade Peruana. É um prazer para mim estar aqui junto com vocês, amigos, né, de Lima, de Peru. E hoje à noite nós vamos falar sobre a hidradenite supurativa, avaliação ecográfica. Aqui meu currículo, que o Ivan já falou. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula. Então, em relação às lesões inflamatórias, as lesões inflamatórias elas representam um grupo heterogêneo de doenças, de enfermidades crônicas que implicam em alterações da imunidade, tanto inata quanto adaptativa e ativação de citocinas inflamatórias. As enfermidades, inflamatórias são muito prevalentes na dermatologia, tem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes e o tratamento, às vezes, tem altos custos, valores altos, com medicamentos muito caros. Então, vamos falar um pouquinho da hidradenite supurativa em relação às doenças inflamatórias. É uma enfermidade autoimune, né, de doença da imunidade, que afeta basicamente os folículos pilosos e geram nódulos, abscessos, fístulas, cicatrizes. Normalmente são pacientes jovens, né, podem começar na puberdade, basicamente na segunda e terceira década. O gênero feminino é mais afetado, o diagnóstico clínico e evolutivo, mas algumas doenças a gente precisa utilizar a ultrassonografia, os exames de imagem para ajudar nessa enfermidade que é tão debilitante, tão custosa e muito recorrente. E com uma alta morbidade, né? Por conta disso, a hidradenite supurativa tem um impacto no diagnóstico das doenças inflamatórias, porque representam um atraso de 7 a 12 anos pela literatura para diagnóstico, até mesmo por especialistas, por dermatologistas. A hidradenite supurativa, a gente tem que pensar no diagnóstico quando verificamos lesões típicas, pápulas, nódulos, abscessos, cicatrizes, em localizações típicas de onde se tem pelos, dobras, né, região de axilas, virilhas, intermamária, perianal, periorificial, nádegas, e que seja uma doença recorrente, que se faça uma recorrência 2 a 3 vezes em pelo menos 6 meses. Diante desse quadro, a gente pode pensar que a gente pode estar diante de um paciente com hidradenite supurativa. Então, aqui, basicamente, eu trouxe só para ilustrar a classificação clínica que os dermatologistas utilizam, que é a classificação de Hurley, uma classificação muito usada mesmo nos consultórios, e nós, radiologistas, temos que nos habituar com esse tipo de classificação, até mesmo porque recebemos no pedido médico. Essa classificação, ela não consegue avaliar a evolução da doença, né? A gente não consegue saber, não tem um número exato para que a gente quantifique, para que a gente estabeleça os graus dessa doença, apenas o tipo de doença e o estado inflamatório. Então, é uma classificação que não se baseia muito no acompanhamento, na evolução clínica, é mais do diagnóstico do estado que está a pele quando o dermatologista examina. Hoje você tem também outras classificações, eu trouxe somente essas duas para exemplificar. O IHS-4, que é uma classificação internacional, que essa classificação ela já consegue abranger mais, já consegue determinar mais o grau de atividade, o grau de severidade da doença, porque se contam as lesões, estabelece um score, uma multiplicação, um valor, e dependendo do valor acessado, o paciente vai ser enquadrado numa enfermidade leve, moderada ou mais grave. Diante dessas limitações clínicas para abordar o paciente com hidradenite, para saber exatamente o que está acontecendo embaixo da pele do paciente, é, a gente necessita de outros artifícios diagnósticos para ajudar e para abreviar essa jornada do paciente com hidradenite supurativa. Então, existem limitações clínicas entre observadores, entre médicos, tem uma baixa sensibilidade,
não avalia a atividade de doença e, por conta disso, a gente necessita de um auxílio e nós da imagem, radiólogos, a gente pode ajudar bastante, nessa condução dessa doença. A ultrassonografia dermatológica de alta frequência, ela consegue avaliar de uma forma, de uma ferramenta muito eficaz, a caracterizar exatamente os critérios clínicos e o estado de inflamação que o paciente se encontra. É um método seguro, não é invasivo, conseguimos detectar até mesmo lesões subclínicas e conseguimos também fazer um planejamento mais adequado do ponto de vista cirúrgico para esse paciente. Então, com o ultrassom, nós conseguimos perceber. Vocês estão conseguindo ver a minha seta apontando? Com o ultrassom, nós conseguimos verificar o que está acontecendo embaixo da pele. A visão do dermatologista é só da superfície, o que está acontecendo, e não do que está acontecendo embaixo da pele, a profundidade das lesões, os tecidos acometidos, e com isso o ultrassom, principalmente o ultrassom dermatológico de alta frequência, consegue avaliar muitíssimo bem essas lesões. Isso tem um impacto na condução do paciente, diagnosticando o mais breve possível. Alguns estudos foram muito importantes da literatura, eu separei alguns estudos aqui, quase todos os estudos envolvem a doutora Rimena. A doutora Rimena é uma inspiração para todos nós, né? Assim, ela é uma das precursoras, a precursora mundial da ultrassonografia dermatológica, então muitos artigos são da doutora Rimena. E esse artigo aqui do grupo do Dr. Martorell, ele menciona como que o ultrassom consegue modificar o estadiamento da doença. Com a ultrassonografia dermatológica, esse artigo mostra que nós diminuímos o percentual, a proporção dos pacientes Hurley 1, aumentando a proporção dos pacientes Hurley 2 e 3. Então, assim, mostrando como o ultrassom realmente reestadia esse paciente, consegue mostrar uma proporção diferente dessa doença por conta da gente conseguir atingir os planos mais profundos e conseguir entender o que está acontecendo embaixo da pele do paciente. Esse artigo também importante do grupo italiano mostra que com o ultrassom, que a classificação ultrassonográfica, houve uma mudança do tratamento clínico em aproximadamente 84%. E nos casos de tratamento médico clínico para cirúrgico, aumentou-se em percentual de 24% dos casos. Então, assim, é uma relevância, né, quando a gente está diante da possibilidade de utilizar ultrassom no manejo da hidradenite supurativa. Muitos artigos, né, em publicação, ressaltando o uso da ultrassonografia dermatológica para a condução da hidradenite. E aí nós temos esse artigo do Dr. Martorell, doutora Remena também, que foi um artigo importantíssimo para a hidradenite, para o diagnóstico da hidradenite ultrassonográfico, porque ele estabelece quais são os critérios ultrassonográficos para que se possa diagnosticar a hidradenite supurativa. Nós temos 5 lesões elementares, basicamente: o espessamento da derme, dilatação dos folículos pilosos, pseudocisto, coleções e os tratos fistulosos. Caso tenhamos 3 ou mais de qualquer alteração ultrassonográfica, como essas ditas aqui, nós podemos inferir que o paciente tem um diagnóstico ultrassonográfico de hidradeniite supurativa. Nós tivemos a primeira classificação, o primeiro score, determinado por doutora Rimena também, em 2013. Esse score, na verdade, ele mostrava como a ultrassonografia consegue dar mais informações, somando do ponto de vista clínico. Esse artigo que eu coloquei aqui, que eu achei super importante, que na verdade ele foi um artigo entre a classificação de 2013 e a nova classificação de 2023, mostra com ultrassom de ultra alta frequência de 70 MHz, também um trabalho desenvolvido pela doutora Rimena, como que o tipo da dilatação folicular, da dilatação dos folículos pilosos, o tipo da fragmentação da queratina no interior dos folículos, pode também inferir gravidade de doença. Então, por exemplo, esse artigo mostra que quando vemos folículos ligados em ponte,
né, que é o sinal da ponte, nós temos pacientes que provavelmente vão evoluir de forma mais grave de doença. Pacientes que apresentam muita fragmentação, fragmentação pontual da queratina dentro do folículo, também têm uma possibilidade de evoluir mais gravemente a doença. E alguns pacientes também que apresentam extrusão desse folículo, extruindo através do folículo, também são pacientes que determinam uma possibilidade maior de gravidade. Então, como o ultrassom tem avançado cada vez mais diante da utilização cada vez melhor dos aparelhos, né, aparelhos com ultraprocessamento, aparelhos com maiores sondas de alta frequência. Então, a gente tem evoluído muito tecnicamente no diagnóstico da hidradeniite. Em 2023, nós tivemos a nova classificação, né, de hidradeniite. Passou demais aqui. Em 2023, nós tivemos essa nova classificação de hidradenites, também proposta por doutora Remena, que, na verdade, ela fez uma ampliação, né, um espectro maior da classificação de 2013. Observe que nós ficamos 10 anos com uma classificação, né, que foi a primeira que a doutora Remena propôs, e em 2023 nós tivemos essa segunda classificação, que manteve os mesmos critérios diagnósticos da hidradeniite supurativa, não houve modificação, apenas relatava alterações morfofuncionais do folículo piloso, conforme até mostrei, baseado naquele artigo de 2019. E a classificação teve uma melhora do ponto de vista das fístulas comunicantes, porque a classificação de 2013 não contemplava as fístulas comunicantes, e agora nessa classificação atual que nós estamos utilizando, a gente acrescentou o A e o B na classificação 3. Então, aqui a gente consegue observar que pacientes que já têm fístulas comunicantes, eles já conseguem avançar por um nível, e isso a gente consegue cada vez mais reclassificar esse paciente e ajudar muito mais na conduta terapêutica, na indicação de medicamentos imunobiológicos e também na indicação de cirurgia. Esse artigo de doutora Remena também foi muito importante porque avaliou a atividade de doença, que a gente não tinha isso contemplado, nós não tínhamos isso contemplado na primeira classificação, a avaliação com Doppler. Então, o paciente consegue, tendo um exame de base, nós conseguimos acompanhar esse paciente de forma contando, fazendo uma contagem das alterações que apareceram ou diminuíram ou regrediram, e a gente consegue estabelecer um score, esse score máximo é de 18 pontos, e dessa forma a gente consegue ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo na doença desse paciente. Aqui, esse artigo também ele normatiza as regiões para que a gente consiga ter uma nomenclatura mais fácil, para que seja internacional, que todos entendam o nosso laudo, né? Todos os dermatologistas, dermatólogos, os cirurgiões também. Então, houve uma normatização de todas as regiões que a gente pode encontrar hidradeniite supurativa, ou seja, regiões de dobre, regiões que tenham pelo. E aqui, para exemplificar, são imagens minhas que eu trouxe mais para a gente detalhar essas alterações morfoestruturais, né, da hidradenite. Aqui nós observamos um paciente com a pele normal, observem a derme, né, com manutenção da sua ecogenicidade, não temos nenhuma alteração epidérmica, o subcutâneo também preservado, e aqui já uma pele alterada, espessada, a gente já vê dilatação de folículos pilosos, perda da dissociação hipodérmica. Então, todas essas alterações começam a levar a gente a pensar, nós podemos pensar mais nesse diagnóstico. Então, essa é uma das alterações estruturais da hidradenite. Temos também a dilatação dos folículos pilosos, conforme mostrei aqui, a gente vê que é uma doença do folículo, então a obstrução começa a acontecer dentro do folículo, esse folículo começa com plug de queratina, esse folículo não aguenta, ele acaba explodindo, vamos dizer assim, a grosso modo, e aí a gente tem a formação também dos pseudocistos, né, que na verdade são coleções com menos de 1 centímetro, e a doença vai evoluindo, a doença vai avançando pela derme, essa derme fica inflamada, e uma derme inflamada, ela tem potencial de maior inflamação, de invadir mais os tecidos, e à medida que essa inflamação vai progredindo, aquele
que toda aquela tempestade de citocinas, de células inflamatórias ali na derme pode configurar coleções. Essas coleções, elas são estruturas alongadas, circunscritas, fluidas com conteúdo denso, normalmente tem conexão com os folículos pilosos, que é de onde a doença parte. E também nós podemos ver hastes pilosas e depósitos de queratina no interior dessas coleções. E à medida que essas coleções avançam, há uma ruptura, as coleções vão invadindo, vão adentrando pela derme, pela hipoderme, podendo atingir até planos mais profundos, como fáscias, músculos, e nós temos o trato fistuloso, que é a representação de maior gravidade da hidradenite supurativa. Então, aqui nós observamos, né, um túnel mesmo, a inflamação vai avançando e vai progredindo por dentro da pele do paciente. Aqui mostrando mais detalhe. E aí, o que que a gente observa dentro de todo esse processo escalonado da hidradenite, né? Dentro do túnel, a gente, na verdade, começa lá na obstrução do folículo, vai evoluindo, coleções, até chegar aos trajetos fistulosos, e aqui dentro da fístula, nós vemos uma tempestade de citocinas, né? A gente vê milhares de citocinas de macrófagos, de células inflamatórias, interleucina 17, ou seja, tudo está acontecendo de forma a avançar esse processo inflamatório e formar esses trajetos fistulosos, né, esses túneis. E a identificação da característica dessas fístulas é muito importante também para o diagnóstico e também para classificar o estado que esse paciente se encontra e também indicar as terapêuticas adequadas. Então, a identificação de traços comunicantes é de suma importância tanto para o diagnóstico clínico, para a conduta clínica, para a indicação de medicação, para você saber se vai fazer medicação oral, antibiótico, medicação tópica, ou avançar para o imunobiológico, ou até mesmo avançar para um procedimento cirúrgico. Então, é muito importante essa caracterização da comunicação entre esses túneis por baixo da pele, abaixo da derme, invadindo a hipoderme. Então, como eu falei, as fístulas, elas são assim o máximo, né, de importância em gravidade da hidradenite. Elas podem gerar cicatrizes irreversíveis, que é o que a gente quer evitar. O importante, né, na hidradenite é que se faça o diagnóstico mais precocemente possível, para que a gente consiga atender o paciente dentro de uma janela terapêutica, que esse paciente possa ter o melhor tratamento e evoluir sem muitas comorbidades, né? E sem avançar muito, prejudicar a sua qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que a presença de fístulas é um modificador de estadiamento de doença. Paciente que apresenta apenas uma fístula, ele já muda a sua classificação para dois. Ele já muda a sua classificação para moderada. Então, daí a importância desse diagnóstico adequado da hidradenite pelo ultrassom dermatológico. Como que o radiologista pode ajudar muito nessa conduta, né? E ainda por cima, a gente sabe que as fístulas também, elas são a grande indicação de tratamento, né? Porque muda essa classificação do paciente. Então, nós tivemos algumas classificações de fístulas que são importantes. A primeira classificação veio nesse artigo em 2016, também, de doutora Rimena, que classificava fístulas em 3 graus: o grau 1, com baixa fibrose e alto grau de edema; o grau 2, com alta fibrose, já tinha um pouco de cicatriz e também baixo edema; e o grau 3, que tínhamos fibrose, cicatrizes, né, e muito edema. Então, aqui exemplificando, né, o grau 1. Aqui o grau 2, que a gente já vê um pouco de retração, já tem um pouco de fibrose, não tem tanto edema peri. E aqui já vemos que tem retração e tem também edema, espessamento de parede, já uma fístula grau 3. Em 2019, o grupo do Tomar Torel desenvolveu uma adaptação na classificação das fístulas, ampliando um pouco, classificando as fístulas em 4 graus, de acordo com a localização e o tipo de complexidade de cada fístula. Então, ele classificou as fístulas em 4 níveis: a fístula A, a fístula B, a C e a D: a fístula dérmica, a dermoepidérmica, a fístula complexa e as subcutâneas, que são as fístulas mais profundas, que têm um grau de envolvimento tecidual muito maior e uma maior complexidade. Nesse artigo é muito importante que o mais interessante desse artigo é que o estudo mostra que dependendo
do tipo da fístula, se a fístula é classificada como A, B, C ou D, ela pode indicar um tratamento que seja mais adequado. Então, os pacientes, normalmente do grupo A e B, normalmente conseguem resolver, ou pelo menos estabilizar, ou pelo menos controlar um pouco a doença com o tratamento clínico. O grupo A, em cerca de 90% com tratamento clínico, antibióticos, medicações tópicas, né? E o grupo B, cerca de 65% dos pacientes conseguem fazer uma resolução do quadro em 6 meses de tratamento clínico. Já os pacientes do grupo C e D, foi percebido que esses pacientes, o grupo C tinha baixa complexidade cirúrgica e o grupo D uma alta complexidade cirúrgica, mostrando que na maioria das vezes os pacientes C e D vão precisar de imunobiológicos, de medicações, né, que vão modificar o grau de imunidade desse paciente, assim como também tratamentos cirúrgicos. Então, até mesmo a classificação das fístulas impacta na conduta diagnóstica, na conduta terapêutica, na conduta de uma forma geral desse paciente. Em relação ao Doppler, nós não podemos falar de ultrassom dermatológico sem Doppler, né? É uma condição, é obrigatória que se faça o exame com Doppler. O Doppler, a gente sabe que é um grande marcador de inflamação, ele marca a atividade de doença, ele ajuda a avaliar tanto o diagnóstico quanto a resposta ao tratamento, e ainda conseguimos estabelecer relações das lesões com os planos adjacentes, ou seja, se temos um vaso nobre perto, o Doppler ajuda até mesmo na diferenciação também de um nervo que possa estar perto, a gente consegue ajudar nessa localização melhor de como as lesões estão dentro da pele do paciente. Aqui eu trouxe esse trabalho rapidamente para mostrar que os pacientes que se mantinham com a atividade de Doppler, seja Colo ou Power Doppler, né, o Doppler de potência, eram pacientes que se mantinham com quadro mais. O tempo de doença era maior. O paciente se mantinha com mais fístulas ao longo da doença. Os pacientes que conseguiam controlar esse processo inflamatório e reduzir o sinal de Doppler eram pacientes que iam evoluir de um curso mais tranquilo de doença, digamos assim, um curso mais curto, né, da atividade e da continuidade dessas fístulas no interior. Então, aqui a gente pode observar que foi um trabalho que usou um imunobiológico, né, que foi a adalimumab, que foi o primeiro imunobiológico aprovado para tratamento da hidradenite, e mostrando aqui que pacientes que tinham um Doppler mais prolongado, mais tempo de Doppler, tinha mais tempo também de doença fistulosa. Esse outro artigo também eu trouxe para vocês, que eu achei muito interessante, mostrando que o Doppler, a gente não tem biomarcador ainda estabelecido, né, para hidradenite, citocinas, que digam, a doença é hidradenite, mas a gente tem marcadores indiretos e o Doppler está sendo compreendido hoje como um biomarcador. Então, pacientes que apresentam muita atividade do Doppler, quando essas áreas foram biopsiadas, foram avaliadas anatomopatologicamente, foram vistos que essas áreas tinham muita citocina, muita inflamação, muitas células inflamatórias, né? CD3, macrófagos, né? Algumas citocinas mesmo. Então, mostrando que aonde encontramos o Doppler, realmente aquela quantificação do Doppler representa sim uma quantificação do processo inflamatório que o paciente se encontra. Esse outro artigo eu trouxe para exemplificar que, além da ultrassonografia, que hoje é padrão ouro para hidradenite supurativa em termos de diagnóstico, como eu já falei aqui durante a apresentação, nós utilizamos a ressonância magnética em casos reservados, normalmente reservados para pacientes com doença mais profunda, pacientes com doenças periorificiais, perianal, que possam também trazer confusão diagnóstica para o diagnóstico diferencial com doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, o Crohn. Então, a gente reserva a ressonância magnética para esses casos, até porque a gente sabe que o ultrassom ele tem uma resolução espacial muito melhor para doenças de pele, né? Então, por isso que o ultrassom hoje ainda e vai ser por muito tempo padrão ouro para diagnóstico de hidradenitis supurativa. O ultrassom também é muito importante para guiar procedimentos, né? Assim como a gente usa muito ultrassom para guiar em cosmiatria, a gente usa bastante também nas doenças inflamatórias, porque
com o ultrassom, nós conseguimos segurança, assertividade e conseguimos também tratar melhor esse paciente no caso da possibilidade de infiltrar as lesões, né? Lesões aqui, uma coleção, né? Com material muito espesso, a gente consegue observar a agulha muito bem colocada dentro da coleção e a gente consegue colocar o medicamento exatamente no local da doença, exatamente no plano adequado. Então, isso é super importante para a condução também de pacientes que precisam eventualmente fazer uma injeção de corticoide por conta de doenças muito inflamatórias, né? Ultrassom e cirurgia, né? Assim, não tem melhor dupla também. A gente sabe que hoje o ultrassom é muito útil tanto na pré-cirurgia quanto no intraoperatório, e até mesmo no pós-cirúrgico. Nós conseguimos evitar recorrências porque conseguimos realmente delimitar as margens da lesão, até onde essas lesões estão indo, o nível de profundidade, que é importante, as relações com as estruturas vizinhas também. Essas margens cirúrgicas são muito importantes. Eu recentemente até acompanhei novamente um paciente em centro cirúrgico e a cirurgia foi super bem sucedida, porque nós conseguimos exatamente marcar aonde tínhamos tecido são, tecido sem doença, e tecido comprometido pela hidradenite supurativa, né? E o importante, melhor ainda dessa condução do ultrassom com a cirurgia, é que também evitamos complicações. Por exemplo, inadvertidamente atingir um nervo, a gente consegue observar antes, fazendo um mapeamento pré-cirúrgico, que já existia uma estrutura nobre, que o cirurgião vai ter mais cuidado, né, quando for avançar no plano cirúrgico. Então, mais uma vez, o ultrassom sendo muito importante na condução desses pacientes. Aqui eu trouxe alguns casinhos rápidos, mostrando aqui esse paciente, ele tinha apenas um nódulo. Deixa eu voltar aqui. Ele tinha apenas um nódulo. O paciente foi classificado como um estágio mais inicial. E quando fizemos o ultrassom, percebemos que, na verdade, isso não era um nódulo, né? Isso era um túnel, né? Um trajeto fistuloso, com muita vascularização. E aquele nódulo que era somente nessa área, com o ultrassom, nós conseguimos aumentar, a área afetada. O ultrassom conseguiu perceber que não era somente essa área que estava afetada, e sim mais margens estavam comprometidas. E esse paciente, que era considerado com um nódulo só Hurley 1, nós conseguimos reestadiar esse paciente para Hurley 2, ou seja, um paciente que ia ficar com tratamento conservador a princípio, com antibiótico terapia, já passou a ser um paciente com indicação para tratamento com imunobiológico, por exemplo. Então, o ultrassom modificou a jornada desse paciente, modificou a conduta clínica terapêutica desse paciente. Esse outro paciente aqui, classificado como Hurley 3, já tinha já uns trajetos fistulosos, mesmo a palpação, alguns nódulos. Nós verificamos que, na verdade, ele tinha fístulas mais profundas, fístulas já invadindo mais o subcutâneo, muito vascularizadas, coleções também. E aí esse paciente foi mapeado e foi reclassificado para o Hurley 3A. Então, nós conseguimos otimizar ainda mais essa classificação desse paciente. Aqui, esse caso clínico, um paciente do sexo masculino, né, Barão, 28 anos, com hidradenite que não respondia à antibiótico terapia, e foi feita a avaliação por ultrassom para restadiar esse paciente, para avaliar esse paciente quanto à possibilidade do início de imunobiológico. Então, aqui nós observamos aqui a axila direita dele, um paciente classificado já como Hurley 2, tinha muito processo cicatricial, né, muitas retrações, tanto na axila direita quanto na axila esquerda. E quando nós fizemos o mapeamento desse paciente, nós observando que ele tinha vários trajetos fistulosos, com intensa proliferação do Doppler, né, com vasos muito calibrosos, né, um processo inflamatório intenso, fístulas atingindo vários planos de profundidade. Aqui no caso, na axila esquerda, ele tinha três fístulas, né, alguns pseudocistos. Direita, desculpa. A axila esquerda dele também com vários tratos fistulosos, configurando aqui, também desenhamos aqui as estruturas aonde eram encontrados, né, a localização exata das fístulas, e esse paciente foi reclassificado como 3B.
Então, um paciente que estava mais do que indicado o início do imunobiológico, e esse paciente já até iniciou o imunobiológico e está super bem, está evoluindo muito bem do quadro de doença. A princípio, talvez nem vá precisar ir para o procedimento cirúrgico por enquanto. É, só para a gente finalizar essa parte de Dradenite, nós tivemos agora recentemente também publicado, com um grupo liderado também por doutora Remena, um consenso internacional para nortear, para normatizar a ultrassonografia dermatológica no contexto da hidradenite supurativa. Então, vários especialistas, né, do Brasil, do Chile, né, de vários locais do mundo se reuniram, né, doutor Martorell também, para estabelecer um consenso de normas, né, como que o ultrassom realmente pode ajudar, pode estratificar essa doença ainda melhor. E aqui eu selecionei para vocês um ponto que eu achei super importante desse artigo, mostrando como se faz a condução desse paciente desde uma avaliação basal até o acompanhamento pós-cirúrgico. Nós não tínhamos isso muito bem estabelecido na literatura. A partir de uma avaliação basal, o paciente vem com a suspeita de hidradenite, solicita o ultrassom, o paciente faz uma avaliação inicial, estabelece-se o diagnóstico, o paciente inicia o tratamento e depois de quanto tempo que se faz esse controle? Nós não tínhamos isso muito bem estabelecido na literatura e hoje nós já temos isso mais orientado tanto para os radiologistas quanto para os dermatologistas, que o ideal é que se faça um controle com 3 a 6 meses para se avaliar como que está sendo a condução dessa doença. E depois do tratamento, depois que o paciente está mais ou menos estabilizado, pode-se espaçar um pouco esse controle para 6 meses, mas esse controle pode ser antecipado caso haja alguma complicação ou alguma intercorrência durante esse acompanhamento. E também é importante a avaliação pós-cirurgia, ou seja, o paciente que é operado, mesmo os pacientes que se mantenham com o imunobiológico apesar da cirurgia, é recomendado que se faça uma avaliação após 6 meses para se verificar realmente os resultados da cirurgia e se tem possíveis recidivas. Rapidamente, eu trouxe aqui só para finalizar a aula, a gente, quando fala de hidradenite, nós não podemos deixar de falar um pouquinho da tetra de oclusão folicular. A tetra de oclusão folicular é composta por 4 entidades, né, que é a hidradenite supurativa, a foliculite dissecante, o cisto pilonidal e a acne conglobata. Na verdade, todas essas doenças são doenças que são originárias do folículo piloso, então nós entendemos que seja a mesma fisiopatologia, como se fossem espectros de uma mesma doença, espectros da hidradenite, né? Hoje nós temos esse entendimento. Então, em relação à acne conglobata, eu trouxe aqui esse artigo também de doutora Rimena mostrando a classificação da acne. Aqui esse artigo era uma classificação de acne vulgar, mas a gente sabe que a conglobata é um grau mais grave da vulgar, que nós vemos as mesmas estruturas, né? Vemos os comedões, o espessamento dos folículos, comedões fechados, que a gente não vê comunicação, foliculites, né? Ou seja, folículos espessados, às vezes inflamados, inflamação focal da derme, com espessamento da derme, os pseudocistos que a gente também vê na hidradenite, até mesmo trajetos fistulosos, calcinose. Então, dependendo do tipo de lesões e do tipo do número de pseudocistos, nós conseguimos classificar também esses pacientes com acne conglobata. Em relação à foliculite dissecante de couro cabeludo, a gente sabe que é uma doença que impacta bastante, né? Uma doença altamente inflamatória. Ela é um pouco mais rara, mas quem trabalha com ultrassom dermatológico acaba se deparando com muitos pacientes com esse tipo de doença. É uma doença de evolução muito crônica. Consegue acometer pacientes mais jovens também, né? De 18, uma faixa etária ampla, mas pacientes jovens de 18 a 40 anos. É, Normalmente ela vem associada com hidradenite, às vezes com cispilonidal, vem compondo a tétrade, né, de oclusão folicular, e nós observamos as mesmas características da hidradenite, né? Folículos dilatados, trajetos ou túneis, coleções, as mesmas características. E aqui eu trouxe esse paciente, um paciente, assim, um quadro muito grave de doença, o paciente tinha hidradenite,
nas axilas, hidradenite nas virilhas, hidradenite nas nádegas, quadro muito avançado, com lesões muito profundas, e esse paciente começou também a ter um acometimento de couro cabeludo. E ele veio para avaliação, e observem que quando eu comecei a fazer a avaliação desse paciente, ele tinha inúmeros tratos, túneis, né, fistulosos, comunicantes, indo até a galha, colando aqui no periósteo, né, ou seja, lesões muito profundas. E aqui eu consegui, com o ultrassom, delimitar exatamente onde é que estavam essas lesões. Então, toda essa área demarcada em rosa são túneis comunicantes, tinham coleções. Então, ou seja, um paciente uma doença muito grave. O paciente também tinha um comprometimento psiquiátrico e a cirurgia desse paciente foi muito difícil. Conseguiram tirar algumas lesões, mas para fazer uma cirurgia definitiva, teria que praticamente fazer o scalp desse paciente, ou seja, um paciente muito grave mesmo. Paciente com imunobiológico, fez cirurgia mesmo, mesmo assim, era um paciente de difícil tratamento. Em relação ao cispilonidal, a gente sabe que o cispilonidal, apesar de ser uma lesão meio que em fundo cego, a gente considera hoje como uma hidradenite localizada, né? São coleções anfractuosas que vemos uma conexão com os com os folículos pilosos e vemos muito fragmento de queratina, de haste pilosa no seu interior, com fundo cego. São lesões muito dolorosas que comprometem muito a qualidade de vida também dos pacientes. Pacientes causa até de absenteísmo, de falta de trabalho também, assim como a hidradeniite. Então, também tem muito impacto esse tipo de enfermidade. Então, aqui mostrando para vocês um cisto piramidal, né? A gente consegue ver aqui o fim da lesão, um cisto muito alongado, nessa região mesmo, sacrococcígeo, vemos que são lesões bem, com material bem denso, bem espesso, com haste espilosa anterior, com espessamento de parede, com queratina no interior, são quadros muito, às vezes, que impactam muito, né, na vida do paciente. E aqui nós observamos o mesmo paciente, né, com essas lesões bem avançadas, com paredes bem espessadas, com muito edema e altamente vascularizada. Então, entende-se hoje que o cisto pilonidal é um componente também do quadro de hidradenite, é uma variação da enfermidade de hidradenite supurativa. Então, assim, é muita informação, né? Uma aula em pouco tempo, mas para um conteúdo muito denso. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido, que vocês tenham compreendido. Então, assim, de mensagens que eu queria deixar é que a ultrassonografia dermatológica, ela é uma ferramenta importantíssima e primordial para a avaliação desses pacientes com hidradenite supurativa. Hoje, entendemos que ultrassom e hidradenite fazem parte de um mesmo protocolo, diagnóstico da hidradenite fazem parte de um mesmo protocolo, precisam andar juntos, né? Então, o radiologista, o dermatologista, o cirurgião, eles precisam conversar, eles precisam se ajudarem para esse diagnóstico. Nós conseguimos, com o ultrassom, caracterizar muito bem as lesões, localizar, fazer as medições com total acurácia e ainda avaliar a atividade inflamatória. É, Nós sabemos que a classificação da hidradenite supurativa, ela tem uma precisão, ela consegue realmente reclassificar esse paciente e ajudar cada vez mais na condução terapêutica e cirúrgica. Nós conseguimos avaliar o grau de envolvimento dessa fístula, tanto do ponto de vista de fibrose, de edema, de presença de tratos comunicantes. Conseguimos avaliar o grau de atividade inflamatória com Color Doppler, com Power Doppler, mapear e fazer planejamento pré-cirúrgico desses pacientes, guiar a administração de medicamentos, avaliar, e o que a gente preconiza é que o paciente seja avaliado sempre de uma forma global, com o máximo de regiões possíveis avaliadas. Se o paciente tem duas regiões que se avaliam, as duas, se ele procurar também lesões subclínicas em outras regiões, então é sempre ideal que a gente consiga avaliar esse paciente com o maior número de regiões afetadas, reservar a ressonância para casos específicos, casos que tenhamos dúvida quanto ao diagnóstico diferencial com doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, para doenças que se restringam à região periorificial.
e também para que se faça um planejamento cirúrgico caso tenham lesões mais profundas. É importante que nós tenhamos uma padronização da nomenclatura para que a gente sempre fomente a educação médica e difunda cada vez mais o nosso conhecimento e compartilhe isso e também aprenda com os dermatologistas que eles também tragam as incertezas deles, nós trazemos as nossas, dessa forma nós podemos ajudar mutuamente esses pacientes. E sempre lembrar que hidradenite supurativa é uma doença multidisciplinar. Nós precisamos incluir radiologistas, dermatologistas, cirurgiões, psicólogos, enfermeiros, a família. Então, assim, é uma doença multidisciplinar e cada vez mais nós precisamos ter o entendimento, divulgar a informação para que isso chegue cada vez mais e que o paciente consiga entrar numa janela de oportunidade terapêutica e abreviar a sua jornada de doença. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Muito obrigada a todos.